Oi! Hoje é a resenha do conto Búgio Moqueado, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Encontrei-o na mangueira, assistindo à domação de um potro, zaino, ainda me lembro, e, palavra de honra, me recordo de ter esbarrado num tipo mais impressionante, barbudo, olhinhos de cobras muito duros e vivos, testa etiolada de rugas, ar de carrasco. Pensei comigo, 10 mortes no mínimo, porque lá é assim, não há soldados rasos, todo mundo traz galões, e aquele ou muito me enganava ou tinha divisas de general. Esse é um trecho ali do começo de Búgio Moqueado, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história desse homem aqui descrito, o Coronel Teotônio, dono de uma fazenda de gado, sim, um pecuarista conhecido que tem bons produtos a serem adquiridos pelos outros. E no caso, curiosamente, né, a gente não sabe quem é que está comprando o gado dele. Na verdade, esse começo de conta aqui é muito curioso do Monteiro Lobato, porque ele sempre tem aquele esquema que ele costuma fazer muito nas suas pequenas histórias, ou seja, ele começa uma certa narrativa, para e começa uma outra. Aí sim que a gente descobre qual é a história da vez. E no caso aqui desta, eu não posso dar muitos detalhes, a não ser que sim, vai ser firmado um acordo aqui, essa tal pessoa, essa outra pessoa, esse outro homem vai comprar um lote de gado e o Coronel Teotônio convida o cidadão: bom, já que a gente fechou o negócio, vamos lá almoçar em casa. Dito e feito, ele vai lá, só que quando chega para o almoço, ele descobre coisas sinistras na casa desse tal Coronel Teotônio. Mas eu paro de contar qualquer coisa, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza que dentro do projeto Contos do Meio-Dia, de vez em quando atrapalha um pouco o seu esquema principal, que é aquele, né, de fazer resenhas individuais de cada uma das histórias contidas dentro de coletâneas. E para isso, claro, né, a gente tem que analisar um pouquinho o que vai ali pela pequena história da vez, mas em certos momentos a gente não consegue dizer muita coisa, dar muitos detalhes, porque senão a gente entrega tudo. Eu evitava sempre fazer isso nos 2 primeiros anos do projeto, mas agora, a partir de 2020, eu tive a novidade de colocar uma seção spoiler ao final do vídeo, quando eu quero analisar algum fato que acontece mais para o final da história, meio que às vezes eu não entrego completamente o texto, mas realmente é importante dizer algo mais, porque senão fica muita coisa vaga aqui no que eu digo, né? Mas na verdade, esse conto aqui de hoje do Monteiro Lobato, eu tenho que ir para a sessão spoiler logo de cara, porque eu não consigo dizer mais nada sem entregar todo o jogo. Não posso nem dizer a respeito do título da história. Pois é, se eu traduzo o que é esse Búgio Moqueado, já entreguei tudo. É verdade, é uma coisa complicada aqui esse texto. Mas enfim, tá dito. Temos spoilers, eu vou contar exatamente tudo o que acontece aqui nesse conto, porque é só um fiapo de história mesmo, então não tem jeito de escapar. Se você não quiser saber, só quiser saber o que eu tenho a dizer depois que você faz a leitura, tudo bem, não tem problema. Volta depois e a gente vai se acertando por aqui. Mas enfim, tá avisado, sessão spoiler agora. Bom, quando esse tal homem, que a gente não fica sabendo o nome, vai à casa do Coronel Teotônio, ele descobre que sim, na hora de jantar, depois de uma sessão assim meio equivocada, afinal de contas, aquela figura do Teotônio, como está bem descrito nesse texto que eu li, dá muita impressão que o sujeito é um belo de um matador. Aqueles típicos coronéis, né, que mandam em tudo e mata quem quer, né? É aquela coisa, enfim. Aqueles tempos antigos, né? Lá do sertão, coisa e tal, a história se passa lá em Mato Grosso, enfim. Esse tal comprador do gado, ele vai meio desconfiado lá para casa do sujeito, mas não podia negar, né? Fechou o contrato, aquela coisa toda, um precinho camarada, né? Não podia negar o convite aí à casa dele. De qualquer forma, quando o jantar está começando, o jantar, o almoço, agora eu não me lembro exatamente o que é, mas também não importa. O que vale é que sim, mal falaram-se à mesa, e depois, num certo momento, aparece a senhora da casa, a mulher do tal coronel. Uma mulher completamente pálida, com expressão cadavérica, sim. Ele descreve aqui, o narrador do texto, que ela praticamente era uma moribunda, né? Estava praticamente morta, visto o seu estado aparente de saúde. Enfim, ela senta à mesa e logo o seu marido, o coronel,
oferece um prato especial que estava coberto, né, aquelas bandejas que cobrem, e até naquele momento ninguém tinha tocado no que estava lá dentro. Afinal de contas, na verdade, era um prato só para ela. E assim que ela senta, o coronel oferece a tal coisa que está lá embaixo da cúpula e se vê que é algo bem tenebroso, uma carne escura, uma coisa horrorosa, né, que só de olhar já não dá para encarar aquilo. Aliás, o narrador também tinha dito antes que o clima da casa era esquisito, havia cheiros estranhos, tudo mal iluminado, enfim, a situação não era boa. De qualquer forma, quando ele viu a mulher comendo aquela coisa estranha, ele realmente ficou com o estômago embrulhado. De qualquer forma, até acontece um outro detalhezinho depois, mas o que vale é que ele foi embora, esse comprador de gado. Anos depois, ele soube, através de um empregado dele, digamos, a continuação dessa história, ou o progresso dessa história. Pois é, e é aqui que vem o grande spoiler da vez. Talvez, aliás, antes de dizer, né, muita gente pode pensar, né, quando está lendo essa história aqui, as coisas que estão acontecendo já faz você imaginar uma possível maneira dessa história terminar, uma coisa macabra, assim, o clima ali já é tenebroso. Quando você vê aquela mulher toda cadavérica comendo uma coisa esquisita, e sim, o cara tinha visto um indício meio estranho de algo pendurado num quartinho ali, uma carne talvez, não sei, que diabo é isso? Sim, muitos leitores podem deduzir. Aliás, tem um alto spoiler aqui do próprio Monteiro Lobato no meio do texto. Mas o que vale é que depois que passa alguns anos, acho que 3 anos para ser mais exatos, quando ele contrata uma pessoa para trabalhar na sua fazenda, ele descobre que sim, essa pessoa contratada também não é aquela coisa de uma história dentro da outra de novo, né? Ele conta um caos que o seu irmão morreu, né? Ele podia ser também um bom trabalhador ali para aquela fazenda, mas enfim, não importa, ele morreu, não tem como trabalhar, né? Afinal de contas. Mas o que vale é que esse irmão, ele era um empregado, talvez um ex-negro lá do coronel Teotônio, e foi morto porque talvez ele tivesse um certo chamego com a senhora Teotônio. Pois é, você já deve ter percebido, né? Aquela carne esquisita lá, era o irmão do outro. Pois é, a pobre mulher estava sendo obrigada todos os dias a comer carne humana. E sim, essa história é de terror completamente para apavorar os leitores. Claro que a gente tem que levar em consideração algumas questões aqui que vão passeando aqui pelo texto, que tem tudo a ver, claro, com a grande polêmica de Monteiro Lobato. Se a gente retirasse isso do contexto, seria só uma história tenebrosa, realmente, daquela coisa até meio, eu coloco aqui até quase um clichê do horror, esse extremo de se comer a carne de uma outra pessoa, sendo você sabendo ou não, por ato de vingança, por Y motivo, X motivo, não importa. Que é uma coisa até um pouco banalizada, inclusive eu já vi até quase uma comédia a respeito disso. Mas no fundo, antigamente vamos colocar, né, que talvez lá nos 100 anos atrás, talvez se pressionasse mais com isso. Hoje em dia eu acho que nem tanto. Mas o que vale, que realmente, sim, quando ela foi escrita a história podia ser muito pesada. Mas também tem o detalhe que talvez tivesse passado desapercebido pelos leitores da época, mas hoje é muito enfatizado, que é justamente a questão para com Monteiro Lobato, que supostamente ele podia ser um racista. Sim, há umas descrições aqui no texto que faz com que a gente pense que talvez encontramos uma prova a respeito disso. Eu considero que sempre são exageros, mas a gente tem que sim frisar isso, como por exemplo aquele homem que um dia comprou um lote de gado do coronel Teotônio, anos depois, já em sua fazenda, precisou contratar um novo funcionário para tocar das coisas da fazenda, ele acabou contratando um negro, e aí ele faz um comentário bem ácido, né, que é este: um dia, em Três Corações, tomei a serviço um preto de nome Zé Esteves, traquejado da vida e sério. Meses depois, viraria Esteves a minha mão direita. Para um rodeio, para curar uma bicheira, para uma comissão de confiança, não havia outro. Negro, quando acerta a ser bom, vale por 2 brancos. Esteves valia por 4. Claro, esta frase aqui você pode tomar hoje em dia como uma manifestação de racismo, talvez do autor, ou, se a gente pensar um pouco, talvez, daquele personagem ali que sim, ele tinha um certo,
não é exatamente um preconceito com os negros, mas ele sabia sim perceber que bons trabalhadores às vezes surpreendem quando vem de uma pessoa negra, vamos colocar assim. Só que aí depois a gente percebe que quem acabou morrendo e virou sendo prato para ser comido lá pela pobre mulher era o irmão aqui do Zé Esteve, que no caso era o Leandro, é isso? Sim, o Leandro. Leandro foi a vítima da vez e claro, ele também era um negro. É colocado aqui também no finalzinho do texto que, na verdade, nunca ninguém descobriu se ele tinha um chamego ou não com a senhora Teotônio. Isso não dá para saber, só Deus sabe, né? Também está escrito aqui no texto. O que importa, na verdade, é que o coronel foi completamente violento nessa situação doméstica. Tendo ou não razão, claro, ele exerceu completamente o seu poder. Os coronéis eram poderosos, ninguém podia com eles, muito menos uma esposa indefesa. E claro, se ele cismou que a esposa dele tinha alguma coisa com o negro, aí complicou tudo de vez, claro. Ele podia ter matado os dois, mas matou só o homem e culpou a mulher por causa, sei lá, da relação que pudessem ter e fez com que ela, num claro exemplo de tortura, fazia com que ela comesse a carne do pobre dia após dia durante as refeições. Claro, esse ato desse coronel também a gente pode considerar como um ato de racismo? Bom, também, mas não podemos culpar que é exatamente um pensamento do autor, o Monteiro Lobato. Sim, é verdade, e vamos lembrar que no primeiro livro, no primeiro conto aqui da coletânea Negrinha, que é o próprio conto Negrinha, nós já temos um exemplo de que quando acabou a escravidão no Brasil, muitos poderosos que viviam da terra e que tinham muitos negros realmente ficaram ressentidos, que não podiam mais, inclusive, fazer maus tratos para com eles. Não só a perda de homens da mão trabalhadora, né? Mas sim de que eles não podiam mais exercer aquele poder absoluto sobre seres humanos. No caso, isso está muito bem representado em Negrinha e também aqui, só que de uma forma também de vingança um pouco diferenciada, porque ele tinha, talvez, vamos colocar entre aspas, um motivo de traição da sua esposa. Claro, de qualquer forma, é um grande do exagero, que aliás passou as raias da tortura. Aliás, o Leandro foi torturado durante muito tempo antes de vir a falecer lá preso ao tronco, obviamente. Mas o que importa é que depois o maluco do coronel ainda fez essa vingança ser pior ainda, fazendo com que a mulher comesse a carne do seu suposto amante. Sim, é uma história tenebrosa, típica aliás de Monteiro Lobato, finais dramáticos. No caso aqui, mesmo que seja um fiapo de história, tem uma tensão muito grande. Eu tinha comentado que havia um spoiler ali no meio do texto, feito pelo próprio autor, pelo narrador aqui da história, que literalmente quando o coronel oferece a esse homem, que a gente não sabe o nome, comprador dos gados, aquela carne esquisita, ele fala, não vou querer isso não, isso aí está parecendo bucho moqueado, se eu comer isso é como se estivesse comendo carne humana. Quer dizer, na verdade ele já vendeu tudo que ele ia oferecer pra gente no restante do texto. Muitos leitores podem já pescar isso imediatamente, se já não tinham percebido antes, né? Naquelas situações meio esquisitas da carne meio estranha, aquele clima de terror, é óbvio, né? Hoje em dia se capta muito mais rápido essa coisa de exatamente o consumo de carne humana uma história de terror. É bem fácil pensar isso. Uma das primeiras ideias que muitas pessoas já podem pensar a respeito. Mas agora você ainda pode estar curioso a respeito do título aqui dessa história, que eu também disse, né, que eu não podia nem revelar exatamente do que se tratava. Bom, moqueado é uma espécie de forma de se preparar uma carne, que pode ser tanto algo bem seco quanto assado numa grelha. Foi as definições que eu achei por ali. Eu, na hora que li o texto, eu estava pensando que era algo bem encharqueado, né, com muito sal, bem ressecada mesmo. De qualquer forma, é uma coisa ou outra. Como ela, pobre mulher, vai ter que comer essa carne durante muito tempo, com certeza a carne está bastante, entre aspas, completamente preparado para durar bastante. Bom, e bujo, literalmente, é uma espécie de macaco, provavelmente um macaquinho pequeno. Aí você vê também um certo racismo, talvez, ali no título da história também. Mas racismo de quem? Racismo do personagem ou racismo do autor da história? Não dá para saber. A gente só pode afirmar que com certeza tem o racismo do personagem. Do autor, isso não é prova. Com certeza não é. Quem quer considerar que isso aqui é uma prova, tudo bem, fazer o quê? Quem não quer, realmente, pode pensar, realmente, não tem nada a ver, por enquanto, talvez
você lendo mais de Monteiro Lobato, você acaba encontrando alguma coisa que realmente prove que ele era um racista. Aqui nessa história, ainda não. Mas, de qualquer forma, o que vale é que essa história, sim, é tensa, incomoda muito. Mesmo, para quem já conhece um pouco de história de terror, saiba que já podia pensar a respeito disso. Enfim, para Bujo Moqueado, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4 asteriscos. Com certeza uma história tensa, que tem todo o clima característico das histórias, as pequenas histórias curtas de Monteiro Lobato. Eu gostei. E olha só para confirmar minha teoria que é praticamente um clichê assim, esse consumo de carne humana em histórias de terror, a gente precisa se lembrar que no livro de amanhã, que é o de Fernando Pessoa, O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, temos uma história que é exatamente isso. Pois é, aliás, a primeira que a gente viu aqui nesse livro, que foi um jantar muito original. Adivinha qual foi o prato principal? Pois é, se você tiver curiosidade de saber o que eu disse a respeito dessa história do Fernando Pessoa, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada e ver como realmente lá eu já comentava que, poxa, não é uma história lá muito original, né? Eu nem sabia que eu ia encontrar outra quase igual semanas depois. Enfim, amanhã a gente vai ver mais um texto aqui do autor português e também vale lembrar que eu estou um pouco na dúvida se realmente esses textos aqui de Fernando Pessoa são realmente interessantes, porque muitos deles estão fragmentados, na verdade incompletos. Muitos ele não conseguiu terminar, não sei por qual motivo, mas são textos provavelmente achados depois que ele já havia falecido. Bom, isso é evidente. Mas de qualquer forma, amanhã temos mais um texto aqui de Fernando Pessoa e vale o convite para a semana que vem voltarmos a Monteiro Lobato com mais uma história, com certeza com um final tenso, característica do autor brasileiro. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E, ufa,